Good girl, Guinness. Good girl. Oh, good girl. Oh, frisbee time. Oh, frisbee now. Woo! Good girl, Guinness.
Que bom ter você aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Legal Assistant, carreira jurídica, que é a minha função aqui nos Estados Unidos. Eu que sou formada em Direito pela Universidade Adventista de São Paulo, fiz faculdade lá em Engenheiro Coelho. Agora estou trabalhando como Legal Assistant aqui nos Estados Unidos. Eu quero explicar para vocês como é que eu consegui esse trabalho, como foi o processo seletivo, o que a gente precisa para começar, onde procurar. E eu também quero explicar para vocês as minhas funções no escritório que eu trabalho. Bom, vamos lá. A maioria dos processos seletivos nos Estados Unidos, da carreira jurídica, você vai conseguir achar vagas ali pelo LinkedIn. Também tem outras plataformas. Também tem outras plataformas. Nossa, calma. Também tem outros sites como o Indeed e o Glassdoor, que também você pode encontrar vagas, enfim, deve ter muitos aí. Mas o LinkedIn é o mais conhecido, mais confiável, então você vai ver vagas lá. E aí, o que que você precisa ter para quando você se candidatar a essas vagas? Primeiro de tudo, você precisa ter uma autorização de trabalho. Então, nos Estados Unidos, você precisa estar aqui com uma autorização de trabalho. Não é impossível, mas é bem difícil que algum escritório vá financiar o seu visto de trabalho, mas é possível, nada é impossível, mas eu nunca vi acontecer, mas você pode ser a primeira pessoa. Bom, você tendo a sua permissão de trabalho, você vai precisar de outras 2 coisas que são fundamentais. 3, vai, 3 que são fundamentais, que é a primeira eu nem ia falar, mas é o básico do básico, que é ter um currículo, né, você precisa ali ter um currículo com todas as suas informações, com todas as suas experiências, com as suas graduações, seus cursos. Se você não tem ideia de como alimentar o seu currículo, fica aqui nesse canal que eu vou postar um vídeo para você de dicas de como que você pode alimentar melhor o seu currículo com cursos online, tá bom? Bom, a segunda coisa, quer falar alguma coisa? Não. A segunda coisa que a gente precisa ter pra gente se candidatar a uma vaga é uma cover letter. O que é uma cover letter? Isso é em todo o país, tá? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos a regra vai muito de estado, mas isso aí é em todo o país. A cover letter é uma carta que a gente não faz no Brasil, mas é uma carta explicando o porquê que você quer trabalhar nesse lugar, que você tá aplicando, sabe? Então, recomenda-se que você estude um pouquinho sobre o lugar que você está aplicando para você não falar bobagem nessa cover letter, porque eles vão ler essa carta. Então, assim, tem que ser bastante original, tenta não pegar muita coisa do ChatGPT ou do IA e ser bastante original em relação a isso. Terceira coisa que você vai precisar para quando você aplicar para as vagas são cartas de recomendações. Coisas que talvez você vê no Brasil em umas empresas, né, mais, exigentes, de um alto cargo e tudo mais. Mas aqui você vai precisar de carta de recomendação para qualquer lugar que você vá trabalhar. Você vai trabalhar de babá, você vai precisar de carta de recomendação. Então você tem que ter já essas cartas prontas. Geralmente é bom você ter de 2 a 3 cartas. Uma nunca é o suficiente. Você precisa de 2 a 3 cartas. Eu posso fazer um vídeo também explicando como conseguir as minhas cartas de recomendação, para quem que eu fui recorrer, para quem que eu fui pedir ajuda e como é que foram essas cartas. São em inglês, né? Então eu precisei elaborar todas essas cartas, as pessoas tiveram que escrever sobre mim, então eu posso explicar para vocês melhor também. Ainda sobre o processo seletivo, assim que você consegue, né, aí entrar na fase de entrevista, eu não sei se é uma regra, mas eu vou explicar como que foi no escritório onde eu trabalho. Geralmente, você vai fazer uma entrevista como legal assistant com o pessoal do RH. O pessoal do RH dando ok, eles vão fazer uma entrevista, você vai fazer uma entrevista com, o advogado que você vai trabalhar, ou provavelmente vai trabalhar. E aí depois, tem uma entrevista com no meu caso, tem uma entrevista com o dono da empresa. Pode ser que seja um gerente geral, alguém com mais alto cargo, mas geralmente tem esses 3 steps aí de entrevista. Geralmente assim, de novo, né, aqui pelo menos aonde eu vi, todo mundo fez dessa forma. Então eu acredito que quando o escritório é maior seja assim. Acredito que quando o escritório é menor não tenha tudo isso. Geralmente você vai passar, com ou só com o advogado ou com alguém, se tiver RH, com alguém do RH.
Bom, para quem tá curioso para saber o que fizeram de pergunta na minha entrevista, e eu vou dar um spoiler aqui, que eu chorei. Assim que eu desliguei, eu chorei, porque eu sabia que eu tinha falado errado, eu sabia que eu não tinha ido bem, e eles viram quanto eu estava nervosa, então eu posso muito bem, com autoridade, explicar os erros e acertos que alguém pode cometer numa entrevista. Tanto que, inicialmente eles decidiram não me contratar, mas eles me deram uma outra chance depois, uma outra entrevista, e aí eu fiz uns testes, e aí eu consegui. Então assim, não foi me dado, tá, foi suado, foi conquistado, e eu posso muito bem falar pra vocês aqui como é que foi, tá. Mais um outro vídeo, senão não vai caber aqui hoje. Agora sobre os requisitos para ser Legal Assistant aqui nos Estados Unidos, além do que eu já mencionei que seria a permissão de trabalho, não é necessário, muita gente acha que é, mas não é necessário você ter uma graduação universitária para isso. Na onde eu trabalho, tinha gente que realmente só fez até o ensino médio, então o ensino médio é obrigatório, você não vai conseguir trabalho sem ensino médio, mas, até o ensino médio é suficiente para você conseguir aplicar para Legal Assistant. É claro que se você, como imigrante, tem um passado na área jurídica, vai ser bom para você, porque você vai estar competindo nessa vaga com pessoas cidadãs, com pessoas americanas, norte-americanas, então é um diferencial que vai ser muito importante. Significa que eles vão te pagar mais? Eu acho que não, mas significa que vai ter um diferencial, porque como eu disse, talvez você nunca tenha tido uma outra experiência nos Estados Unidos, e essa vai ser sua primeira experiência na área jurídica nos Estados Unidos, e talvez você tendo, com certeza, né, talvez não, com certeza você tendo aí, por exemplo, uma faculdade de direito ou algum outro curso na área jurídica, vai ser um diferencial para você. Para você que está perguntando o que é o Legal Assistant, eu vou explicar as minhas funções já já, mas eu queria só adiantar aqui para você que o Legal Assistant nada mais é que o auxiliar jurídico que a gente tem no Brasil, no escritório de advocacia. Então, geralmente, no Brasil, pelo menos lá em Americana, onde eu trabalhei, tinha o obrigada. O auxiliar jurídico, depois o assistente jurídico e depois tinha aí o advogado, e tinha o advogado sênior, advogado júnior, enfim, todas essas fases, níveis, né, de advogados. Aqui a gente tem o legal assistant, que seria também o auxiliar jurídico, e o paralegal seria o assistente jurídico que a gente tem no Brasil, tá? Como eu disse, o legal assistant você não necessariamente vai precisar, de uma graduação, você tendo ensino médio é suficiente, mas seria um diferencial para você como imigrante. Porém, para paralegal já não se aplica a mesma regra em todos os estados. Você vai precisar estudar a regra do estado que você vai aplicar para trabalho. Sim, aqui é por estado. Então, quando você se forma em direito aqui, você presta o bar, você vai prestar o bar de um estado. O paralegal, ele vai ganhar mais que o legal assistant e menos que o advogado. Então, ele tá ali no meio termo e ele é a pessoa que vai fazer as petições. Claro que muda de escritório para escritório, mas em regra, o paralegal ele vai trabalhar diretamente com o advogado. Gente, precisa filmar essa cachorra agora. Parece um gato. Guinness. Guinness! Minha cachorra tá comendo, gente, 1 minuto. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem. Agora ela parou. Agora ela veio comer aqui, que ela sabe que tô gravando um vídeo, ela veio comer do meu lado. E ela não faz isso, tá? Mas ela é muito inteligente. Guinness, foi? Posso continuar? Posso continuar? E aí, no caso, para paralegal, você vai precisar de um college que chama Paralegal Degree, que geralmente é de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo de cada estado onde você tá. Agora, se você teve bacharel em direito no Brasil, como eu tive, e você quer ser paralegal, você pode ver se no seu estado isso vale. Então, você não precisa necessariamente ir para o paralegal degree. Já no estado de Wisconsin onde eu tô, não é necessário nenhum nem outro. Você pode ser paralegal
mesmo que você tenha feito somente o ensino médio, mas você tem que mostrar que você é capaz de ser paralegal, tanto nos seus skills, né, nas suas habilidades escritas, nas suas habilidades de raciocínio, na sua habilidade de discussão jurídica, porque você vai ajudar muito o advogado e geralmente em audiências, então você precisa estar bem, assim, afiado para isso. Então, geralmente, os paralegos acabam fazendo um curso ou outro para se aprimorar. Ainda no exemplo que você teve o bacharel de direito, assim como eu tive, mas você quer pular para advocacia. Não, eu vou ganhar mais, eu quero ganhar mais, já que eu vou me estressar de qualquer jeito, em qualquer cargo, vai ser difícil, eu vou então para o mais difícil. Você vai pesquisar as regras do seu estado. Como que funciona no estado de Wisconsin, aonde eu moro? Aqui no estado de Wisconsin, o meu, bacharel em direito, ele vale como college, ou seja, eu teria que ir pra escola de direito. Que é como assim college? Como assim faculdade de direito? Que no Brasil a gente faz um só, né, faculdade de direito 5 anos. Aqui não, primeiro você vai para um college, um assunto que você quer, e depois você vai pra faculdade de direito, que daí são 3 anos. Uma história para outro vídeo também. Mas no caso aqui de Wisconsin, você precisa fazer tudo de novo. Então, vai ser caro, vai ser aí uns $200.000 mais ou menos, com bolsa provavelmente, para você conseguir fazer de novo a faculdade de direito, que seriam 3 anos. Impossível você trabalhar nos 2 primeiros anos, você vai conseguir fazer estágio, você vai conseguir fazer estágio durante as férias, mas você provavelmente vai viver de loans, que seria aí um FIES aqui ou uma bolsa, alguma coisa assim. Agora, outros estados geralmente são mais fáceis, você vai pesquisar qual estado te interessa, mas, por exemplo, o estado aqui do lado de Minnesota, você precisa fazer um mestrado de 1 ano que chama LLM. E esse mestrado, ele te possibilita validar o seu diploma como uma escola de direito, e aí você vai ter que prestar a OAB aqui dos Estados Unidos, que é o famoso e temido BAR. Último assunto desse vídeo, que é as minhas funções no escritório de advocacia que eu trabalho. O que eu faço lá? Bom, o meu trabalho de advocacia é um trabalho como qualquer outro aqui, das 8 às 5. Tem os meus benefícios, que também posso explicar num outro vídeo, mas posso aqui dar uma lapidada para vocês, que é o 401k Health Insurance. Eu também tenho bônus todos os anos, então, além de ter o environment, é um ambiente muito legal, eu tenho meu próprio escritório, eu tenho minha própria sala, então a gente tem aí uma dinâmica bem legal com os amigos, né, do meu trabalho. A área de direito que eu trabalho é o de direito civil, mas é um direito civil diferente daquilo que a gente vê no Brasil. Vou explicar por quê. Eu trabalho com dog bites, que é mordida de cachorro, e crash, auto crash, que é batida de carro. Então, assim, como é que a gente faz dinheiro com esse tipo de assunto, com esse tipo de caso? Bom, vale lembrar 2 coisas aqui sobre os Estados Unidos, tá? Isso no país inteiro. Aqui é obrigatório você ter seguro no seu carro. Quando você compra um carro, você tem que ter seguro no seu carro. O que também muitas pessoas fazem, porque é bem inteligente fazer, é quando você vai alugar e ou comprar uma casa, você tem o seguro propriedade, que é o seguro da casa. Lembrou disso? Beleza. Agora, tem uma segunda coisa importante também aqui nos Estados Unidos que a gente tem que lembrar, é que não tem SUS. Tem sim Health Insurance Free, que chama Medicaid ou Medicare, que é para as pessoas que ganham bem pouco, né, para as pessoas de baixa renda, para que eles possam ter acesso à saúde. Então tem o SUS para essas pessoas, mas não tem o SUS para a maioria da população. Então se você ganha um pouco mais, você vai ter que pagar convênio. Então o que acontece? Se eu tô andando com a Guinness na rua, e aí você passa na calçada e a minha cachorra te morde, que vai acontecer? Você vai ter que ir para o hospital. Você, geralmente, ou não tem seguro de saúde, convênio, ou você tem, mas ainda assim você vai ter que pagar, que não vai ser de graça, a não ser que você tenha Medicaid ou Medicare. E aí você vai lá e você vai receber aquela continha. Aí você vai falar assim: "Mas não é justo, a cachorra daquela youtuber lá chamada Guinness Border Collie que me mordeu e eu tenho que pagar? Nananina não". E aí o que vai acontecer? Você vai contratar um advogado para ir atrás do meu seguro propriedade, que é o seguro do apartamento onde eu moro alugado. E aí o seguro desse apartamento aqui
vai pagar as suas despesas médicas e vai pagar também uma indenização e também os honorários do seu advogado, entendeu? Agora, com carro é a mesma coisa, a diferença é que em vez de ser seguro propriedade, é seguro de automóvel. Então, geralmente, quando tem uma batida de carro, minha nuca tá doendo, machuquei meu braço, então eu vou atrás, do seu seguro também, e é aí que eu trabalho. Dentre as minhas funções que eu vou listar aqui rapidinho para vocês, é preparar esse caso aqui para o paralegal e para o attorney, que é o advogado, poder trabalhar nele. Então eu vou preparar esse file do cliente, eu vou atrás de todos os documentos que precisam do cliente, eu vou atrás de todas as outras informações que precisam. Por exemplo, eu preciso do crash report, que é o BO lá da polícia, né? Então eu vou atrás disso, eu vou atrás do seguro, então eu vou atrás do seguro do dono do cachorro, eu vou atrás do seguro do dono do carro, eu contato esses seguros, então deixando eles cientes que a gente está representando o cliente, a outra parte, então eu faço todo esse processo de preparação do file e organização. Outra coisa que eu faço também é quando o processo está ali mais para terminar. Quando que o processo está para terminar? Quando o cliente já terminou de te tratar no médico, não precisa mais fazer updates no hospital, não precisa mais ir no médico, eu vou pegar todo o medical records, que é todo a ficha médica desse paciente, né, em relação ao incidente ou acidente, e eu vou preparar tudo, salvar tudo, e eu vou dar tudo ali para o paralegal e para o attorney, que é o advogado, fazer a petição ali. Tem muitas outras coisas também que eu faço em conjunto com a outra legal assistant. Lá no escritório que eu trabalho, a gente tem um time, então é um advogado, um paralegal e 2 legal assistant. Tem escritórios que você não vai trabalhar diretamente para um advogado. Vai ter um departamento só de legal assistants, um departamento só de paralegals e todos eles trabalham para todos os advogados. Então vai depender muito do tipo de law que você vai aplicar para trabalhar, se é direito contratual, se é direito de família, se é direito criminal ou direito civil, que também muda, né? Não é porque eu faço direito civil que é sempre assim. Às vezes muda nesse formato que eu expliquei para vocês. Eu queria falar muito mais para vocês sobre outros aspectos dessa vida de carreira jurídica, por exemplo, como foi minha entrevista, salário e muitas outras coisas também que eu vou trazer num próximo vídeo. De antemão, eu queria dizer para vocês que eu fiz uma tour pela Faculdade de Direito em Milwaukee, vou deixar aqui para vocês o vídeo, que foi muito legal, eu fiz essa tour, então se você tem curiosidade para saber como é uma faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos, principalmente a Marquette University, que é bem legal, eu mostrei aqui no canal um vídeo, então vai lá assistir. E, enfim, tô muito feliz de ter você aqui em mais um vídeo. Se tiver mais dúvida, perguntas, manda aqui pra mim. Lembre-se que também eu e a Paloma, minha amiga, a gente tá no Spotify. Vamos trazer uma menina que lá do Brasil aplicou pra mestrado aqui nos Estados Unidos e agora, né, fez o mestrado do LLM e tá em processo para prestar o BAR, que é a OAB. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Manda para alguém que sonha em trabalhar fora, que esse sonho é possível. Eu sonhei muito, gente, eu sempre soube que um dia ia trabalhar fora, mas eu nunca achei, assim, um meio que alguém me ensinasse como é que é, né? Eu meio que fui descobrindo, eu não sabia nada de cover letter, não sabia nada de carta de recomendação. Então, tô feliz de poder trazer um pouquinho de luz pra vocês. De novo, brigadão por mais um dia aqui com vocês. Estamos no Spotify, estamos no Instagram e estamos aqui uma vez por semana. Também no Shorts, todos os dias. E é isso, até mais. Beijos, tchau!